Justo é o Senhor para comigo, não me deixa só. Seu Espírito me alerta do perigo e me convence de pecado. Grande é o Senhor, é digno de louvor. Ele é princípio e fim. Diante do Senhor se dobre todo o universo. Ele é tremendo. Muito além da mente humana está sua força e poder, soberano Ele é. Grande é o Senhor, é digno de louvor. Ele é princípio e fim. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Queridos e amados irmãos, diletos internautas, eu quero vos saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, mais uma edição deste programa, Escola Bíblica Dominical, um programa que tem o objetivo de levar uma palavra de Deus baseado em nossa lição bíblica da semana, adotada pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E este que vos fala é o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça e misericórdia de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos. Comigo, na sonoplastia, por trás dos bastidores, o diácono Samuel Franz e Carlos Magno. Juntos, estamos aqui buscando levar o melhor de Deus para o seu coração. Fique conosco nos momentos que se seguem. Por certo, Deus tem uma palavra para o seu coração.
Queremos já saudar a todos os nossos irmãos, obreiros da casa do Senhor, todos os membros, irmãos, todos aqueles que servem ao Senhor aqui no campo de São Miguel dos Campos, e você, onde estiver sendo alcançado pelas redes sociais, estamos pelo YouTube, estamos também pelo Facebook, e você que nos acompanha, receba a nossa saudação, que a bênção de Deus paire sobre sua vida, sua casa, sua família, que você seja cada vez mais abençoado pela palavra do Senhor. Nós abrimos o programa de hoje com Romanos capítulo 11, versículo 17 em diante, que diz: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Queridos, este versículo da palavra de Deus tem uma profundidade muito grande, pois fala exatamente do nosso enxerto em Jesus. Nós não tínhamos direito a estarmos em Cristo. Nós não tínhamos direito à salvação, mas a oliveira verdadeira, ela foi ferida para que fôssemos enxertados. E Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Interessante que na cultura judaica as árvores têm uma importância muito grande nos ensinamentos. Ora é a videira, ora é a oliveira, e assim por diante. Sempre estamos aprendendo com a botânica judaica. E aqui nós estamos ouvindo falar de oliveira e zambujeiro. A oliveira é aquela planta que produz o óleo de oliva, né? O azeite, especialmente nos dias de Jesus, naquela região ali do jardim do Getsemane, eles extraíam muito azeite, lá é chamado o lugar da prensa, muito azeite. Mas há também o zambujeiro, que é uma oliveira brava, uma oliveira silvestre, cheia de espinhos e que não produz fruto consumível. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar a graça que recebemos para estar salvos, para participar do plano divino, ele diz: olha, os ramos foram quebrados, referindo-se aos judeus. E tu, referindo-se a nós judeus, e tu sendo zambujeiro, isto é, uma oliveira brava, silvestre, cheia de espinhos, mas foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então é motivo de agradecermos ao Senhor. É motivo de sempre estarmos louvando a Deus. Você é salvo em Jesus? Você está marchando para o céu? Você alcançou essa graça? Então, seja grato, agradeça ao Senhor sempre. Nós não tínhamos direito, mas pura graça e misericórdia de Deus, hoje fazemos parte, somos participantes da raiz e da seiva. A seiva é que alimenta a árvore. E nós somos alimentados pelo Espírito Santo. Além de estarmos em Jesus, além de termos direito à salvação, temos direito ainda à alimentação do Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, eu quero abrir este programa lhe convidando para louvar a Deus pela salvação. Louvar a Deus pelo direito de ser salvo. Louvar a Deus pelo direito de estar em Jesus, de ser participante desta raiz, desta seiva da oliveira, que é o Espírito Santo, e agradecer a Deus por tão grande salvação. Assim estamos abrindo o programa de hoje, com Romanos capítulo 11, agradecendo ao Senhor pela grandeza da sua misericórdia em nos salvar e nos fazer participante deste grande e sublime plano da salvação. Nossa saudação a todos que estão conosco. Nosso irmão Vânio Lima, não perde um programa. Vânio, que Deus te abençoe, te ajude, te restaure completamente. Estamos orando por isso. Diácono Gessé Mendonça também conosco. O diácono Jailton, meu Joelma, sempre acompanha o programa. A Áurea, minha esposa, a Miriam Brandão, também acompanhando o programa. Deus abençoe. A Rosa Barros, presbítero Ilames Ricardo também conosco. Deus abençoe esta família. O Francisco Martins,
lá em Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, acompanhando a nossa programação. Nossa saudação a todos vocês, o Adilson em Maceió, todos os irmãos em Maceió que nos acompanham. Sempre encontramos alguém em Maceió que fala: pastor, a gente acompanha o seu programa, seu comentário da lição bíblica. Que Deus ajude a cada um de vocês. Nossa saudação aos irmãos ali no bairro do Feitosa, pastor Clóvis, a irmã Damares, que também tem vários obreiros ali que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe aos que trabalham na vigilância ali no Templo Sede, que sempre estão nos acompanhando. Deus abençoe aquele a Regia, em Cururipe, o Charles, todos os irmãos aí em Cururipe que nos acompanham, em Arapiraca, Deus abençoe a todos. O nosso irmão Antoniel José em Porto Rico e todos os nossos abençoados irmãos aqui no campo, nas fazendas, aqui na cidade, na parte alta, parte baixa, todos os dirigentes de congregação, obreiro da casa do Senhor, você que serve a Deus, sinta-se abraçado por nós, oramos por vós, orem por nós e vamos juntos fazer então este grandioso trabalho que é o trabalho do Senhor Jesus, sentindo-se gratos por participar, deste grande projeto maravilhoso que é o projeto do reino de Deus. Então, nossa saudação a todos vocês, que Deus ajude, que Deus abençoe. Vamos seguir firme, vamos ouvir este belo louvor na voz do Trio Alexandre. Vamos recordar com o Trio Alexandre, Oliveira Verdadeira. Salvador,
de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, que maravilha recordar Cristo oliveira verdadeira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Levante a cabeça, meu irmão, onde você estiver. Dê glória a Deus, se alegre em Deus. Você faz parte do grande plano da salvação. E vamos continuar aqui saudando os nossos irmãos que estão conosco. Maria Nilda está conosco. Nossa irmã Lenira Fabrício também acompanha o programa sempre. O diácono Ronaldo Pugliese, Deus abençoe conosco. Cícero Rodrigues, Débora Cristo lá em Canidé, Sergipe. A Cássia Gerlânia, a nossa irmã Regina Melquiade, sempre acompanhando os nossos cultos. Deus abençoe, irmã Regina. Nós queremos saudar também o nosso irmão Jair, né? Jair está em casa, por certo está acompanhando a programação. Deus abençoe, Jair, que o Senhor lhe dê saúde. Também o diácono José Caetano aqui da sede está um pouco enfermo, vamos orar por ele. Que Deus abençoe, meu Caetano, que esteja aí acompanhando o nosso programa. O Adriano Honório também conosco. A Nisângela também acompanhando o programa. Que Deus abençoe a todos vocês. Permaneçam conosco. Maria da Silva, a Márcia Barbosa, o Diego Souza também. Deus abençoe, Diego. O José Adelso também acompanha o programa. Jeová Pedro. A todos os irmãos que estão conosco neste horário, que o Senhor possa abençoar vocês ricamente. Bem, amanhã, domingo, né, estaremos aqui na nossa igreja sede, dia 6 de junho, com a nossa Santa Ceia pela manhã. Estaremos atendendo os irmãos, como também à noite, após o culto. Aqueles que não podem estar na escola bíblica, mas à noite, após o culto, nós atendemos até para uma questão de acomodação dos irmãos, para que não haja aglomeração. Então a gente faz a ceia pela manhã e à noite, após o culto, uma bênção de Deus. Queremos lhe receber aqui, teremos irmãos cooperando conosco em nosso culto, os grupos louvando a Deus e, por certo, teremos uma Santa Ceia abençoada. 18 de junho, então, sexta-feira, aniversário 110 anos da Assembleia de Deus. Olha, foi exatamente 18 de junho de 1911, né? Assembleia de Deus no Brasil, oficialmente era inaugurada. Daniel Berg, Gunavinga, precisamos relembrar o nome desses homens que foram usados por Deus, vindos da Europa, passaram pelos Estados Unidos, de lá, por revelação, embarcaram para Belém do Pará e ali em Manaus e naquela região instalaram a Assembleia de Deus. Depois de muito sofrimento, depois de muita luta, já se passaram 110 anos e Deus tem abençoado. Hoje a Assembleia de Deus, sem sombra de dúvida, a maior denominação deste país, com cerca de 20 milhões de membros. Isso é uma estimativa, né? Com milhares de pastores, obreiros servindo na casa do Senhor. É motivo da gente celebrar, sim, com muita alegria, com muito denodo, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estar nesta igreja abençoada, servindo ao Senhor nosso Deus. De parabéns cada pastor, de parabéns cada obreiro, de parabéns cada membro, cada congregado, cada um de vocês que fazem a Assembleia de Deus.
Vamos celebrar a Deus com muita alegria. Dia 20, aqui em nossa cidade, em nosso campo, teremos o batismo nas águas, com todos os cuidados necessários, mas estaremos realizando um batismo, não é? E esperamos que serão dias de bênção na presença do Senhor nosso Deus. Então que Deus ajude, que Deus abençoe. Vamos de música, vamos de hino, vamos ouvir mais um belo hino e já voltaremos com o ensino da palavra de Deus. Vamos com Miriam Mical cantando Lugar de Glória.
Meus queridos, para a meditação na palavra de Deus, chamo a sua atenção para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, que é o texto áureo da nossa lição, e diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E nós queremos juntar esse texto a 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também possam ensinarem a outros. Glória a Deus. Hoje nós estamos meditando sobre o ministério de mestre ou doutor. É a nossa lição de número 10 e tem uma importância também muito grande para os nossos dias. Nesta lição, nós vamos ver que desde a igreja Antioquia, o dom de mestre ou pastor, ou doutor, melhor, se manifestava para a edificação da igreja. Pois bem, e nesta lição nós vamos falar do ministério de mestre ou doutor, ministério esse que é acompanhado na Bíblia por sinais, por prodígios, maravilhas, o ensino genuíno da palavra de Deus, como era normal na vida dos primeiros mestres da igreja. Vemos na reunião em Antioquia, lá no capítulo 13 de Atos, que os mestres ou doutores eram homens de jejum, oração, homens que ouviam diretamente a voz do Espírito Santo. Assim nos diz a Bíblia. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. E diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, amados, esse dom ministerial de mestre ou doutor, ele acompanha a igreja desde os seus primeiros dias. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele explica que há diferentes dons. Nós temos estudado aqui dom de evangelista, pastor, de profeta. Semana passada estudamos sobre o dom de pastor, hoje sobre mestre ou doutor. Então há diferentes dons. Nenhum é maior que o outro, todos importantes para a igreja. Porque se o evangelista ganha almas, o pastor tem que cuidar. E se o pastor cuida, tem que ter o dom de mestre ou doutor para ensinar. E é assim que a igreja é edificada. E Paulo dizia: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Segundo a graça que nos é dada. Se é ensinar, se é ser mestre, então que haja dedicação ao ensino. Mais adiante, escrevendo a Timóteo, Paulo diz: olha, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Então, quem quer ser mestre, a exigência já começa aqui, precisa ser alguém fiel, que seja idôneo, não é? Idônea é uma pessoa amadurecida, equilibrada, não é? Para que possa então ensinar os outros. Então, amados, nós vemos que esse dom ministerial, ele acompanha a igreja desde o início. Paulo foi um mestre por excelência. Se autodenominava doutor dos gentios. Né? Ele disse lá, 2 Timóteo 1:11, para o que fui constituído. Paulo se sentia constituído, chamado por Deus para este ofício. Pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Meus amados, os vocacionados por Deus são por ele chamados para edificar a igreja. Na verdade, a glória é toda dele, toda do Senhor. Mas deve haver uma alegria no coração de quem é vocacionado por Deus, chamado por Deus e agraciado, recebendo esse dom maravilhoso de mestre ou doutor, até porque a finalidade maior é para a edificação da igreja.
Se você me perguntasse, pastor, a tarefa é fácil ou árdua? Eu vou lhe dizer, é árdua. Não é? É uma tarefa difícil, mas ela é necessária e eu lhe digo mais, é gloriosa. Eu acho que ser um professor secular já é algo gratificante. Eu lecionei por vários anos, tanto em escolas seculares como em escolas teológicas. Escola teológica por quase 18 anos. Mas eu digo a vocês, há uma diferença muito grande. Claro que há uma alegria para um professor secular, mas você ensinar a palavra de Deus, edificar vidas, é algo glorioso, porque você se sente incapaz, você se sente dependente do Espírito Santo e você também se sente agraciado por Deus por ter um dom tão maravilhoso. Agora, a lição, o comentarista foi muito feliz porque ele começa apresentando no primeiro tópico Jesus, o mestre por excelência. E aí, praticamente não é necessário muito comentário para explicar Jesus, o mestre por excelência. Ele foi, é e sempre será. Partindo desse pressuposto, nós observamos que Jesus foi e é e sempre será um doutor incomparável. Olha, no Santo Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Olha que coisa linda! Jesus não só ensinava, mas pregava e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, um mestre por excelência. Seu ministério não só se baseava em ensinar, pregar, mas também curar. Ou curar, pregar e também ensinar. Então era um mestre completo, não é? Um mestre por completo. Jesus, o nosso grande mestre da Galileia. No capítulo 3 do Evangelho de São João, nós encontramos uma autoridade judaica, por nome de Nicodemos, né? O vitorioso, seu nome significa vitorioso. Nicodemos recebe Jesus, faz uma visita a Jesus, né? Capítulo 3 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma suprema corte que havia em Israel, formada de 70 homens que eram considerados como príncipes, homens religiosos, de um vasto conhecimento, e entre eles estava Nicodemos. E a Bíblia diz que ele foi de noite ter com Jesus. Se questiona muito essa questão da noite. Alguns dizem que ele foi à noite para não ser visto, devido à sua posição no Sinédrio. Bom, o importante é que ele foi ter com Jesus. E outra coisa que nos chama muita atenção é a maneira como ele se dirige a Jesus. Ele não chama Jesus de Salvador, ele não chama Jesus de Messias, ele chega e diz, Rabi. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos descobre em Jesus um mestre, descobre que Deus era com Jesus, os sinais que ele fazia confirmavam o que ele ensinava, e nós vamos comprovando mais uma vez Jesus, o mestre por excelência. Jesus, mesmo como mestre, aqui eu quero chamar a sua atenção, um mestre reconhecido, nunca deixou de ser humilde. Nicodemos chega para ele e diz, olha, Rabi, professor,
mestre por excelência, mestre vindo de Deus. Isso não consegue tirar Jesus da sua serenidade, da sua humildade. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ao invés de Jesus se ufanar, ao invés de Jesus receber aquela palavra como uma glória, na sua humildade Jesus continua ensinando e diz para Nicodemos: Nicodemos, o mais importante não é você me admirar como mestre, é você nascer de novo, é você ser regenerado. Então Jesus, um mestre por excelência, Jesus, um mestre que nos dá exemplo de humildade. No capítulo 13 desse mesmo evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 13, versículo 4, diz que ele levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Então, apesar de mestre por excelência, doutor incomparável, reconhecido como rabi por todos, mas um mestre humilde. Então, que esta palavra possa encontrar guarida nos corações. Nós estamos vivendo um tempo de muita exaltação. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, é bastante começar a ler um versículo, elas já mudam até o tom de voz, já sobem num sapato alto e desconhece que o que temos, o que somos, tudo é misericórdia de Deus. Então vamos aprender com Jesus. Ser mestre é algo glorioso, é algo importante, mas mantenhamos a humildade. Aprendamos com Jesus. Jesus, o mestre, nas Escrituras, tem o sentido de designar uma pessoa que é superior às outras, em poder, em autoridade, em conhecimento ou em algum outro aspecto. Mestre, o rabi. No hebraico, a palavra Adon quer dizer soberano, senhor, e era aplicada também aos mestres. Mas uma palavra muito conhecida era rabi. No aramaico havia uma palavrinha também que derivava aí, Rabone, quando Maria Madalena encontrou Jesus lá junto do túmulo, ela se dirigiu para ele chamando ele de Rabone. Sabe o que é Rabone? Mestre do meu coração. Maria era apaixonada pelos ensinos de Jesus, amava Jesus, e ela se dirige para ele com essa expressão, Rabone, mestre amado, mestre do meu coração. Já Nicodemos apenas o chamou de rabi, e rabi designa um professor, um ensinador. E com relação a Jesus, essa palavra foi usada por várias vezes em São João, capítulo 4, versículo 31. Essa palavra se dirige a ele, 4:31, ele disse que Jesus, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Então os discípulos também reconheciam Jesus como um professor, como um ensinador, indicando que ele era realmente um mestre, um ensinador. Por isso as pessoas lhe chamavam de meu mestre, meu senhor, a quem, na verdade, tinha de direito o fato de ser chamado. Jesus recebe esse tratamento diversas vezes. E, meus amados irmãos, nós vamos ver que os ensinos de Jesus, o Senhor Jesus proibiu até depois o uso desse termo entre os discípulos por causa do orgulho e da exaltação pessoal que era utilizado entre os fariseus. Em São Mateus, capítulo 23, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar Jesus proibindo o uso desse título porque alguém estava usando de maneira imprópria. São Mateus 23, 7. São Mateus 23, versículos 7 e 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor.
e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos nomes de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Porque Jesus aqui proíbe os discípulos de serem chamados de Rabi? Porque esse título envaidecia as pessoas, e Jesus percebeu que os fariseus amavam os primeiros lugares, amavam serem elogiados, e isso prejudicava a sua comunhão com Deus. Isso os afastava de uma vida cristã. E Jesus disse aos discípulos: olha, vocês não queiram não ser chamados de mestre, de rabi. Queiram apenas que sejam chamados de irmãos. E eu queria deixar essa palavra aqui também nos ensinamentos de hoje, que o mais importante é ser irmão, o mais importante é ser servo, o mais importante é dar a sua contribuição, meu irmão, para a obra do Senhor. O significado literal de várias palavras varia, de instrutor, de dascalos, né? Instrutor, um déspota, Pedro fala sobre isso, mestre, epistates, né? Alguém nomeado sobre, né? Ainda outra palavra, rabi, meu mestre, meu superior, meu professor, curios, meu senhor, tudo isso é importante. Mas no sentido mais elevado, eu queria que ficasse claro que esse título se aplica mais ao Senhor Jesus. Em termos espirituais, nós podemos até identificar esse dom ministerial em algumas pessoas, mas pelo menos em termos de Assembleia de Deus, não é normal que as pessoas sejam chamadas de mestre ou de doutor. A gente deixa mais a glória para o Senhor Jesus. Existem várias palavras na Bíblia que a gente vê nesse tratamento de líder, de professor, de senhor, de líder, vosso mestre. Mas o mais importante é entender a importância ou a finalidade para que esse dom existe. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, em especial, ele diz assim: e ele mesmo, vamos voltar para esse texto, ele mesmo, ele quem? Jesus, que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. É ele quem dá, é ele quem faz. O 12 diz que ele dá esse dom querendo alguma coisa. Querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E a palavra aperfeiçoamento aí no original é colar osso quebrado. É exatamente ajudar quem está quebrado. Quantas vezes você chega na igreja quebrado? Quebrado fisicamente, quebrado emocionalmente, quebrado financeiramente, quebrado no amor, sentimentalmente. Aí houve uma palavra de Deus, uma palavra revelada, e essa palavra lhe fortalece, essa palavra lhe levanta, essa palavra lhe ergue. Então o dom de mestre na igreja, o ensino da palavra, vem com esse sentido de fazer você se recompor, você ser fortalecido, diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, é para que você tenha mais ânimo para trabalhar para o trabalho do Senhor, e também edificação na sua vida espiritual. Então, o ministério do ensino na igreja, o dom ministerial do doutor ou mestre, a glória do Senhor Jesus, e a finalidade é Deus querendo aperfeiçoamento e edificação do corpo que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os bons mestres ou ensinadores são muito úteis na igreja local.
Eu quero destacar isso aqui também. Uma igreja não sobrevive sem o ensino da palavra de Deus. Daí vem agora a necessidade de mestres na igreja. Na maioria das vezes, os pastores, cheios de atividades administrativas, construindo templos, cuidando do patrimônio, em viagens pastorais e tantas atividades próprias do que realmente trabalha em prol da obra do Senhor. Muitos deles que eu conheço não têm tempo de preparar estudos, mensagens substanciais para alimentar a igreja e recorrem aos mestres ou ensinadores para que eles ajudem nessa imensa tarefa de edificar o rebanho. Somente aí se dá o devido valor ao mestre. Isso é uma realidade. É interessante que nem todo pastor é doutor ou mestre. Mas o fato de ter algum ou alguém doutor e mestre, isso não diminui os demais. Eu quero que fique bem claro isso. O evangelista, o pastor, o doutor, o profeta, nenhum se sobressai ao outro. Todos são necessários à igreja. O evangelista ganha almas. O pastor cuida. O profeta anima. O doutor ensina. Quantos que são ganhos para Jesus, mas falta o pastor para ensinar, para cuidar, falta o profeta para animar, falta o doutor para ensinar e ele não permanece. Então um dom completa o outro. Todos os dons são importantes na igreja do Senhor. Raríssimas são as oportunidades dadas aos mestres, mas hoje em dia, cada dia a necessidade na igreja aumenta. A atividade primordial do mestre, doutor, ensinador, é cuidar do ensino recebido de forma sobrenatural. É tão importante que a Bíblia requer que haja dedicação ao exercício desse dom. Em muitos lugares, o ensino é relegado a segundo plano. Mas olha, é tão importante que a Bíblia requer que haja dedicação ao exercício desse dom. Paulo dizia, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, quem tem esse dom, quem recebeu de Deus esse dom ministerial, precisa se dedicar pela sua importância. Imagine quantas horas de oração. Você já imaginou quem ensina? Quantas horas passa orando? Quantas horas passa estudando a palavra de Deus? Quantas horas de jejum? O verdadeiro mestre, ele se entrega diariamente para poder exercer esse ministério. Talvez seja uma das grandes falhas em muitos ministérios, a falta de dedicação ao ministério do ensino. Há pessoas que querem ensinar sem o mínimo preparo para essa atividade. Então, para ensinar, primeiro, é preciso uma vocação. Segundo, é preciso um dom recebido da parte de Deus. Terceiro, é preciso fidelidade. Quarto, é preciso idoneidade. Precisa ser idôneo. Nos tempos pós-modernos, mais do que nunca, existe a necessidade de bons ensinadores. E aí ainda se soma que haja dedicação ao ensino. Hoje, irmãos, há questionamentos e problemas que não havia há alguns anos atrás. Eu fui criado na igreja, eu nasci em um lar cristão. Meus pais já, na época, como presbíteros, pastoreando campos, assumindo a ausência de pastores. E eu fui criado na igreja e eu lembro como era fácil. Quer dizer, nunca foi fácil, mas como era diferente dos dias de hoje. Eu tive pastores que nem sabia ler direito. Eu tive pastores na minha infância, na minha adolescência, que não tinham facilidade de falar em público. Um português
arrastado, difícil, uma comunicação muito rara, mas eram ganhadores de almas. Eles saíam pelas ruas evangelizando, eles saíam ganhando almas para o Senhor e as igrejas crescendo. Depois Deus levantou outros que chegaram pastoreando, ensinando, e a igreja está chegando a 110 anos de existência. Mas nos tempos pós-modernos que nós estamos vivendo, né, que não é mais só modernidade, é pós-modernidade, mais do que nunca existe a necessidade de bons ensinadores. Há questionamentos e problemas que não havia na igreja. E muitos pastores não estão preparados para dar respostas adequadas aos seus rebanhos. Cada dia surgem situações e situações. O avanço das ciências, a quantidade de pessoas nas igrejas esclarecidas, o avanço das tecnologias, a informação em tempo real. Você está ensinando a palavra de Deus aqui e já tem alguém lá na internet buscando ver o que você está falando. As questões da bioética, as mudanças rápidas no comportamento social, provocam questões que exigem hoje não só o conhecimento bíblico e teológico, mas até também secular. Então vivemos dias difíceis, mas o dom de Deus continua importante. Além de tudo, a dependência do Espírito Santo, que sonda os corações e revela a necessidade de cada um. Então, queridos, estamos mostrando a necessidade do dom de ensino. Ensinemos por meio de palavras, pela força do exemplo. O ensino faz parte da grande comissão. Jesus não só disse, ide e pregai o evangelho. Jesus disse, ide e ensinai. Ide e fazei discípulos. Os dons espirituais existem para servir de auxílio no ministério do ensino. E o alvo de tudo é a maturidade espiritual, o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos. Esse aqui é o alvo maior. Os verdadeiros mestres são dádivas divinas à igreja, são presentes. E ele mesmo deu, a palavra deu aí é dom, é dádiva, é um presente de Deus. Para o benefício da igreja, para crescimento, para aperfeiçoamento. A revelação da palavra é dada especialmente aos mestres, a fim de que sejam eficazes em seu ensino. Então, é uma necessidade. O ensino tem um efeito edificador tremendo. Você talvez nem percebe, mas o ensinamento da palavra vai produzindo em você um caráter cristão. Há pessoas que não gostam de aprender, de receber o ensino da palavra. Gosta mais de auê, de pega, corre. Mas isso não edifica. O que edifica é o ensinamento da palavra de Deus. Porque não é o movimento ali, o experiencialismo, aquele momento que sustenta a igreja, mas o ensino da palavra, o conhecimento da palavra. Quando chega a tentação, quando o diabo chega, quando as investidas vêm, quem tem o ensino da palavra sabe se defender. Enquanto que aquela experiência que você viveu naquele momento, se só for aquela experiência, depois que passou, você até esquece. Então, há uma necessidade do verdadeiro ensino da palavra de Deus, para que a igreja seja edificada. O ensino é vital para esse propósito. As escrituras sagradas nos foram transmitidas nessa forma escrita, a fim de que o ministério do ensino fosse facilitado e se tornasse mais eficaz. É a base de qualquer ministério, de qualquer igreja. Tem igrejas que não se preocupam com o ensino da palavra. Eu conheço igreja que até tem acabado com o culto do ensino da palavra. Meu Deus, como essa igreja vai sobreviver? Como esses cristãos vão serem edificados, aperfeiçoados, sem o ensinamento da palavra? A igreja primitiva diz que perseveravam no ensino da palavra, na doutrina dos apóstolos. Acima de tudo, mais Cristo foi o mestre supremo. Se seguirmos o exemplo que ele nos deixou, sem dúvida, haveremos de ensinar sempre. Jesus ensinava, pregava, curava. Se apenas houver evangelização, irmãos, e faltar o ensino da palavra, a igreja
terá de contentar-se com uma igreja infantil, uma igreja carnal, uma igreja com disputa, com cisões, porque apenas os crentes foram evangelizados, mas se torna um povo faminto espiritualmente, um povo infeliz. Daí a importância do ensino da palavra. Daí porque Jesus disse: ide e ensinai. Ensinar, irmãos, é um belo dom. Que o Senhor use cada um daqueles que estão a nos ouvir. E eu lhe aconselho, ocupe-se deste dom. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Assim alguns o complementam, né? Assim as revelações vão acontecendo. Esse ensino tem que ser regular, constante e diligente. E que permaneçamos naquilo em que somos ensinados. A função de mestre é aplicar e explicar as escrituras, as verdades, as regras do evangelho. É algo glorioso, não é? É algo importantíssimo, porque gera edificação, gera crescimento. E cuidado do trabalho do ensino é dar o melhor do nosso tempo, dos nossos pensamentos, é aproveitar as oportunidades, é se dedicar para fazê-lo bem. Então, amados, que valorizemos o ensino da palavra. Talvez seja uma das grandes falhas em muitos ministérios hoje. A falta de dedicação ao ministério do ensino. Que Deus nos ajude, que possamos então crescer, não é? Desenvolver esse dom maravilhoso. E não só com palavras, mas ensinando também mediante o exemplo. Isso também é importante. Embora se trate de um aspecto olvidado por tantos, mas está na palavra de Deus, né? Existe distinção entre profetas, mestres, mas, acima de tudo, o mais importante é o exemplo, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Então continuemos, irmãos, ensinando. Que Deus ajude, que Deus possa abençoar cada um de vocês a se dedicar ao ensino da palavra de Deus, sabendo que é o ensino que edifica, é o ensino que faz crescer, é o ensino que fortalece a igreja do Senhor. Deus abençoe a todos, guardemos esta palavra em nosso coração, sigamos o exemplo do Mestre, sigamos o exemplo dos apóstolos. Paulo era um homem que se esmerava em ensinar a palavra, ensinava com lágrimas, nunca deixava de ensinar, sempre estava ensinando, sempre estava fazendo a igreja crescer, sempre estava se dedicando para edificar os santos, com lágrimas, com sacrifícios, porque ensinar não é fácil, ensinar exige dedicação, mas que Deus ajude a cada professor da escola bíblica, que Deus ajude a cada pastor, a cada obreiro da casa do Senhor, cada dirigente de congregação, que essa lição venha despertar você para a importância e a necessidade, especialmente nos dias atuais, num tempo de tantas heresias, de tantas discórdias, que você se dedique a ensinar a palavra de Deus para a edificação da igreja e crescimento do reino de Deus. Deus te abençoe. Vamos de hino, vamos de música, vamos ouvir este louvor e já voltaremos para orar com você e por você. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera
conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, onde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que o povo hoje convertido busca ter a mesma afinidade de adorar ao Cristo tão querido e viver apenas a verdade. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. No dia em que muitos não esperam, o céu como cortinas se abrirão. Veremos Jesus Cristo face a face, e em glória todos salvos subirão. Desperta, meu amigo, enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera. Glória a Deus. Vamos então encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo a Deus por mais esta rica oportunidade, orando por você, por todos nós. Que Deus nos ajude, que possamos continuar com prazer e alegria exercendo esse ministério glorioso do ensino da palavra de Deus. Pai, nesse momento nós agradecemos a Ti por mais um programa, mais uma oportunidade de levar a Tua palavra aos corações. Senhor, eu te peço por cada superintendente, cada professor, cada aluno da escola bíblica, cada um daqueles que tem amor para com a Tua casa, com o Teu trabalho, que possam cada dia serem capacitados com esses dons maravilhosos que só o Senhor pode dar. Nós agradecemos a Ti por aqueles que o Senhor já tem levantado, que se dedicam ao ensino. Levanta outros que se dediquem nesta área para ensinar a palavra de Deus, para a edificação e crescimento do Teu reino. Também eu te peço por aqueles que estão enfermos, te peço por aqueles que estão entubados, aqueles que estão nesse tempo de pandemia ainda
vivendo dias difíceis, famílias enlutadas. Te pedimos pela igreja, Assembleia de Deus ali no Piauí, que perdeu o seu pastor presidente. Pai, ajuda, dê vitória em tudo. Pedimos a tua bênção para os programas que se seguem durante essa semana, este final de semana. Também, meu querido Senhor, nossa Santa Ceia, os cultos em cada congregação. Ajuda a cada um, que a tua palavra seja pregada e ensinada e o teu nome seja glorificado. Assim nós te agradecemos, pedimos por aqueles que ainda não te conhecem. Salva os pecadores, envia almas a Jesus. Ó Deus, é o que te pedimos desde agora e para sempre. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Fique na paz, até o próximo programa.